Então, boa tarde a todos. A gente está no primeiro encontro da Escola de Pais. A gente sempre espera que tenha mais gente, mas eu brinco que existem festas de uma pessoa só também, né? O que é o nascimento da gente? É uma família inteira esperando para uma pessoa só. E às vezes a primeira festa é da mãe com o filho. Então, não importa a quantidade, né? Importa sim a qualidade. É claro que quanto mais pessoas, mais semeaduras vão ter, e é por isso que a gente grava também, porque depois, ficando nas mídias, isso pode ter outras sementes, né? E desde o ano passado a gente já tinha pensado, né? Uma das temáticas que a gente teve foi de falar que tipo de filhos a gente está preparando, né? E a gente já tinha até falado de nesse ano discutir se estamos ensinando as crianças a cuidarem de si. Por que a gente falou cuidarem de si? Porque a gente, com certeza que muitos ouviram os pais falarem que o filho tinha que ter um monte de filho para ver se um cuidava do pai. Essa não deve ser a função do filho, né? Cuidar, você já tem um filho pensando que ele vai retribuir. Mas é claro que a criança que aprende a lição do amor, é óbvio que ela vai retribuir. E hoje o que a gente vê é muitas crianças que não sabem nem cuidar de si. Então a gente não está nem querendo grandes cuidados, mas que a criança aprenda a cuidar de si. E pequenas coisas dentro do possível, porque hoje a criança não pode fazer nada. Mas começa ela cuidando dos seus brinquedos, cuidando das suas coisas, né? Então, se ela não aprende a cuidar das coisas dela, é impossível que ela vá cuidar dos outros. E hoje a gente vê, né? O Gabriel também está na universidade, você está com um filho adolescente também. A gente vê que cada vez mais os filhos não estão saindo de casa. Então, não vai ter mesmo quem cuide, porque ele está eternamente sendo cuidado, com 40, 50, 60... E a gente, claro que todos nós merecemos cuidado e temos que cuidar, mas tem que ser recíproco. Mas essa criança que aprende que tudo é dela, é óbvio que ela não vai cuidar. E quando a gente fala cuidar de si, a gente está falando hoje eu tenho um outro conceito que é o auto-amor, né? Que não é o egocentrismo, mas é o auto-amor. É ter consciência de si, o autocuidado, né? Com o corpo, até com uma preservação de amor o outro, né? Eu até brinco, né, com algumas pessoas. Às vezes eu falo assim, você não quer se cuidar, você fuma, você se estraga, mas pensa nos seus pais, porque se acontecer alguma coisa com você, vai dar problema para quem? Para os seus pais. Então, às vezes a pessoa, né, a gente até conversou algumas vezes da questão lá do seu filho, né, da adolescência, aquela fase de experimentação de várias coisas, e às vezes você tem que falar assim, olha, você não vai fazer porque isso respinga em mim. Quando você tiver a sua vida independente da minha, aí eu posso fingir que não estou vendo, né? Aí você vai fazer a sua escolha, porque a gente vive em sociedade, a primeira comunidade é a casa. E uma outra questão também que a gente tem percebido é que as pessoas não falam mais das perdas, das dores, né? Então a criança tem que ter, a gente estava até falando, né, do imediatismo, que a criança só quer o agora, então ela não sabe esperar. Antes você tinha as datas comemorativas para dar presente, agora todo dia é dia de dar presente, porque não pode esperar, né? E mesmo quando você dá adiantado, fala assim, tá bom, você está precisando disso, é presente de Natal adiantado. Não, mas vai chegar no Natal, ela quer outro presente, né? Então esse imediatismo, nem sempre tudo dá para ser imediato, né? Haja vista, a gente está falando de cuidar de si, às vezes você vai ao médico, não é na hora que você quer, né? Ou na vida escolar, a gente brinca, conversando com algumas professoras, que cada um tem seu reizinho em casa, né? Sua filha também que cuida de criança. Cada filha é um reizinho em casa. Só que junta esses reizinhos com a professora, como é que ela haja reinado? Haja castelinho na casa dela para tantos reis, né? Então, fora daquela casa, ele é mais um, né? A Cida também, que trabalha tantos anos com as peruas, com as crianças. Então, assim, cada um acha que o seu espaço é o único, né? Mas ele é mais um. Ser mais um não quer dizer que ele não seja importante, mas que o outro é tão importante quanto ele, né? E isso vai refletir, até quando a gente fala assim que todos são importantes, daquelas perguntas que se faz, né? Não dá para se falar de cuidar de si sem pensar em cuidar do outro e pensar na doença também.
Então muita gente fala, mas por que com o meu filho? Ué, por que não? Né? Então esse senso, às vezes a gente faz umas perguntas sem maldades, mas estão revelando o nosso egocentrismo. Mas por que meu filho, ele é tão bom, ou fulano é tão bom? Ué, a condição humana, a carne apodrece. Se fosse assim, Jesus, né, que é tido na história como o ser mais supremo, não teria sofrido, né? E ele também sofreu. Então por que não na condição humana? Mas a gente não ensina isso mais para as crianças. Os velórios estão cada vez mais rápidos, ou pior, as pessoas estão cada vez mais ausentes, mas você anunciou lá o velório, gente que você nunca viu, compra passagem caríssima no dia e vai ver. Isso porque não tem selfie, né? Porque a gente vai nem dizer que é selfie, mas tem lá, tem as pessoas olhando, né? Quem foi que foi. Então, agora sim, é o último encontro, eu vou. Eu vou porque agora, enquanto houver amanhã, né, tem um livro que não trata disso, mas tem o título, Enquanto Houver Amanhã, a gente está sempre esperando amanhã, né? E coisas boas a gente não deve esperar para amanhã, coisas boas do plano coletivo, né? Não do plano individual, eu quero esse presente agora. E ensinar a cuidar, e ensinar também as frustrações. Então tem muita gente, né? A gente já falou isso numa aula, né? Que a criança fala assim, se você ficar fazendo raiva, eu vou te levar para tomar injeção. Não, injeção é para doença, e é para uma coisa positiva, é uma dor, mas não, aí você associa que vai ser castigado tomando injeção. Eu acho também, outra coisa, quando fala, senão a polícia vai te pegar. Sim. Aí aprende a ensinar a pessoa a ter medo de polícia. Teoricamente a polícia ajuda a gente, né? Não estou falando teoricamente, para o nosso país tem N questões, mas vamos assim, o arquétipo da polícia, tudo bem, ele também tem um lado que traz de repressão, mas a gente tem que lutar para que ele seja a gente a tem que estar função do lado dele, né? de que a gente está nos servindo, né? Não deveria nos servir, mas isso todo mundo, eu mesmo faço coisa errada, mas a gente não tem consciência do que a gente está ensinando, quer dizer, não, você tem que esconder, você tem que fazer coisa errada, mas esconde, porque senão a polícia vai descobrir. Tem vários exemplos do homem do saco, sim. Qualquer castigo psicológico. Que daí você não tem força para exercer sua autoridade, você chama alguém que é inexistente para exercer por você. Ou então você fala, ainda no contexto da medicina, né? Para a criança assim, não vai doer nada, né? A injeção. Não, vai doer, mas é para o seu bem, porque a gente tem dores necessárias, mas é para uma finalidade, né? Então vai doer, né? Ou então até hoje, né? Eu ouço lá, é só uma picadinha. Eu mais ouvi, né, nesse último mês, é só uma picadinha. Tá, e eu já é só uma picadinha. Tá, é só uma picadinha, graças a Deus, né? E às vezes é mentira, porque não é só uma picadinha, que não acham a veia. As delas são várias. Tem horas, né? Então fica uma beleza. Né? Então a gente não ensina as crianças a se cuidar e que a doença faz parte da vida, que a deteriorização do corpo também, né? Mas hoje nessa indústria da beleza, Deus o livre, tem uma ruga, e a gente não ensina, né? A esse cuidado e a esse respeito, né? Em alguns momentos sim, você tem que falar, se você não se cuidar, vai sim se estragar, então isso faz parte do cuidado, mas que existe algumas características do corpo humano que por ser biologia vai falir, né? Ou as crianças, muitas crianças, aqui eu tenho gravações lindas das crianças falando, né? Você melhorou porque meu umbigo cresceu, e eu mostrava para as crianças. O que eu fazia às vezes para amenizar, mas porque existia uma literatura, era pegar os personagens do Ziraldo, ele tem um umbigo rolim, então eu também nomeava, né? O umbigo, eu falava, olha, o meu rolim, né? O joelho juvenal, então a criança sempre rala o pé, então eu falava, como é que está o seu juvenal? Né? Então criar uma ludicidade, mas não ficar na ludicidade, como eu sempre falo, você tem que brincar com a ludicidade para trazer a criança, mas não ficar lá, né? Então não ficar que tudo lindo e maravilhoso, não, tem problemas, tem gente que, então viajar, né? O que a criança ouve de gente que viajou e não volta, né? Dá até medo de viajar, né? Foi fazer uma viagem, então, você não fala da morte. Isso faz parte também do autocuidado, porque existem aquelas mortes inesperadas, mas existem aquelas consequências. Então você fala, olha, se você atravessar a rua, você corre risco de ser atropelado e morrer. E o que é morrer? Não voltar. Né? Tem que falar. Né? Então a gente está criando uma sociedade que não cuida de si e muito menos vai cuidar do outro.
ou vai respeitar as fases do outro, né? Que o outro vai deteriorar, então ele está sempre achando que o outro está para servir. Então o vô é imortal, a mãe é imortal e existem para suprimirem, né? Os desejos. E não é criar um mundo de terror, não precisa, porque é só ligar a televisão. Mas é mostrar que faz parte da vida e que sim, a gente pode tornar isso mais ameno, né? Até esses dias eu estava conversando com uma amiga, e isso aí também da questão da doença, né? De não se tornar uma pessoa amarga e tentar trabalhar isso com as crianças, né? Que a gente estava falando de que tem gente que fica doente também, fica amarga e fala assim, as pessoas se afastam. Não, as pessoas às vezes não se afastam, às vezes elas já estavam afastadas, né? Então você vai viver a doença como você viveu a vida. Então não é porque você está doente que o mundo vai mudar, girar em torno, né? E em segundo lugar, as pessoas não largam muitas vezes porque você está doente. Largam porque ninguém aguenta gente insuportável. E tem gente, eu até brinco, né? A doença não se torna melhor. Pelo contrário, né? Você olha os exames, você está cada vez pior. Mas pensando aí na questão do humor, tem gente que fica insuportável. Não só pela questão trazida pela própria doença, mas às vezes por uma amargura da vida, né? Então a gente também, e às vezes é fruto dessa frustração, né? Ele acha que ele é imortal, que não vai acontecer com ele, só acontece com o vizinho, com o parente, com não sei o que, lá longe. A morte não. Aí eu acho que vem uma grande revolta, né? Exatamente. Aí começa a atacar Deus e o mundo, como dizem. É. Nessa altura até Deus é atacado, né? E às Porque vezes. com ele, porque com ele. Porque comigo, como se fosse isso, que ele convive lá no hospital e tá cheio, ele reclama que tá cheio, mas ele fala que é só com ele, né? Tá cheio lá. Mas é só ele, só ele tá doente, foi só ele marcado. E isso vai acontecer também de como você vai lidar com a doença, né? Então tem gente que vai lá e fica aquela competição de quem tá mais doente, né? Eu já vi várias vezes que alguém vai e tá passando mal e fala assim, fulano deve estar fingindo que o médico furar a fila. Tem gente. A gente ouve. Então eu falo que a doença ou qualquer problema não deixa as pessoas melhores. Eu acho que a gente resgata na vida, a gente vai viver cada fase da vida aquilo que a gente é e a gente aciona isso. Então se eu sou uma pessoa que acha que eu sou humana como todos, então eu posso ter as doenças que qualquer humano pode ter, né? Então se eu faço com que a minha criança que convive comigo, ela está numa bolha que nada atinge, ela vai ficar revoltada mesmo ao ter uma doença, porque eu criei um mundo imaginário, né? O remedinho é sempre gostoso, eu procuro lá um sabor, ponho um melzinho, eu dou um prêmio de consolação, né? Você toma que eu dou tal coisa, e não associo que o remédio já é para o bem, né? Então, não existe isso de transformar as pessoas se as pessoas não querem ser transformadas. E não adianta falar assim, meus filhos não cuidam de mim, ou meus filhos não obedecem nem quando estão doentes, porque ele vai ser tudo o que ele sempre foi, apenas num outro contexto. Então, se a pessoa é amarga, vai, às vezes, hiperbolizar, quer dizer, aquilo vai ficar pior, né? Se a pessoa é bem-humorada, ela vai fazer piada, né? O pessoal até fala que eu sou muito trash, que eu brinco, né? O Bernardo, às vezes, eu falo assim, já que eu não morri, né? Ela também briga comigo. Já que eu não morri, vou lá passear, vou fazer as coisas. Que eu não morri, nem a morte me quer, né? Acho que eu sou vaso ruim. Mas hoje em dia mudou muito, vejo que quando falava assim, tá na UTI, antigamente na época da minha mãe, aí as pessoas estavam lá, ele tá na UTI, então vai morrer, né? E hoje em dia não, a medicina dá uma avançada que UTI Já é complementar. Não, e a gente acha até um privilégio, né? Até um privilégio o médico ter dado atenção, igual no meu caso. Quando meu filho nasceu, era prematuro. Aí o médico conversou comigo, falou assim, ele está com 7 meses, eu vou tirar ele, você nem vai ver ele, vou levar ele para UTI. Porque para ele viver, porque ele está muito, né? Quando ele perdeu muitos anos, ele pode morrer, pode nascer novo. Então eu vou tirar ele e vou correr para a UTI. Tanto é que eu não vi ele. Depois de 3 dias que eu vi ele. Então hoje em dia a medicina está muito avançada, entendeu? Não, e sem falar assim do retorno, né? Quem acompanhou, eu perdi quase 4 litros de sangue e eu precisei de 13 bolsas
E aí aconteceu uma coisa assim, até que para mim foi inusitada, porque a gente não tem ideia dos números. O pessoal do Banco de Sangue foi me parabenizar, agradecer, porque as pessoas, meus amigos, repuseram o sangue que eu precisava e ainda conseguiram, porque eles dão uma meta alta, porque você tem que devolver. Chega a metade, né? Muita gente foi doar. Eu ainda falava assim, mas 26 pessoas é pouco, não é possível, a gente conhece tanta gente. E eles falaram, não, muita gente não doa, por uma série de fatores, não só aqueles que não podem, mas mesmo quem pode, deixa que o outro faz, né? E mesmo depois de eu ter conseguido, como a minha doença é crônica, eu tenho que continuar as doações. E aí várias pessoas falaram, nossa, eu contei sua história, porque eu tenho uns vídeos e tal, e um vai conhecendo, vai falando pro outro. Muita gente doou. Essa semana eu fui, já tinha computado 50 doações, que eu considero pouco, porque você vai em qualquer Facebook, todo mundo tem 1000 amigos no mínimo, né? Mas aí eu falo lá pra moça do Banco de Sangue, ela falou, não, mas você é muito querida, porque olha, teve dia que só dava Ivete, né? Então eu fiquei muito emocionada com isso. Eu falo que poucas pessoas têm o prazer de, não foram no meu velório, até porque eu não vou ter velório, já aviso que eu não quero cerimônia, quero doar meus órgãos para o hospital, então não vai ter esse negócio de ritual. E quem for fazer homenagem, revisa o texto, porque não vai falar erro de português lá na hora, porque senão eu levanto. Pode. Essa posto já vai dar carta branca, elas estão em vida. Exatamente. E ela sempre fala. Não Exatamente. Ó, se estiver correndo, estiver viajando, continua viajando. Não vai voltar para minha casa, não. É para continuar viajando, não quero ninguém correndo. Mas até eu, se tiver capacidade de comprar, eu tô assim. Por favor? Falei, eu já. Se eu morrer no hospital, eu já fico lá. Quantos beijos da menina e da Ivete? Não, e as pessoas falam assim, bom, quem me conhece sabe a paixão que eu tenho por viver. Então as pessoas falam assim, você é fúnebre, você está pensando na morte. Eu falo, não, eu amo viver. E quem vive está sempre com a mala pronta. E se não morrer, vamos lá festejar, vamos agradecer. Agora a pressa na hora de enterrar ou de dar aquele adeus, eu até brinco, né? Acho que vocês viram lá eu tirar foto, eu falei assim, vamos tirar foto que eu nunca sei quando é a última. Né? Então o último, aí fala assim, nossa, mas você só pensa na morte? Não, eu penso na vida. E eu penso assim, de estar sempre com a mala arrumada. O que é essa mala arrumada? Isso é fazer... que a gente quer registrar é vida, né? A gente fala assim, pode ser a última foto? Pode, mas não será. E que bom que a gente tirou. E se for a última? Então, quando a gente fala assim, é não fazer as coisas com desespero, é fazer assim, eu estou com a mala pronta, eu estou com a mala pronta para ir. Você fala da morte, não pode falar da morte, essa é a questão. Tem. Nossa, Deus o livre, se é a última. Não, é possível ser a última. O Cortella, né, que é o filósofo, ele tem assim, viver bem para morrer bem. E a filosofia é exatamente isso. Porque quem vive bem o seu dia, e é assim, e às vezes aquele dia que você não está bem, dormir o dia inteiro, porque eu tenho dias muito ruins, mas eu não tenho a culpa, hoje eu vou tirar para dormir, eu estou cansada, quantos nãos eu tenho que dizer também? Mas eu falo, mas quando é possível, eu faço o que é possível. E às vezes o possível é só ficar quietinha, às vezes é responder uma mensagem, tem dia que eu não aguento nem o celular, mas no outro dia que eu estou com a vida brotando, a língua coçando, vamos tagarelar, né? Então, quem está com a mala pronta para morrer, está com a mala pronta para viver, e vive, né, o melhor possível. Então, você não tem medo da morte, porque ela é inevitável. Sim. Mas eu falo que o grande medo é a gente passar pela vida sem viver. E pode parecer assim, nossa, mas é contraditório. Não, tem gente que passa a vida sem viver. Você entra décadas e décadas, conversa com a pessoa, ela está na mesma fase. Realmente quem vive só se lamentando, né? Tem as pessoas que só vivem de lamentações, parou no passado. Então, e ela pode estar feliz porque ela encontrou a razão da felicidade dela. E isso tem gente que se encontra muito cedo e fala, não, minha vida feliz é isso, é estar nessa realidade. Agora, o triste é a pessoa reclamar, e décadas você encontra, né? Aqueles parentes que você vê a cada 5 anos, e a pessoa reclamou e você fala assim, meu Deus, tá vendo? Não morreu, teve 5 anos para fazer e não fez nada.
Porque a gente não sabe quanto tempo vai viver, né? Eu brinco que eu tô com 40, e se de repente, e se eu viver até 80? Olha, não posso sair fazendo loucura, né? Às vezes dá uma vontade, né? Mas fala assim, então tem aquele provérbio que diz, fazer as coisas como se fosse viver para sempre, então ter cuidado com aquilo que eu estou fazendo para não sujar meu nome, a minha reputação. E não é pensando na sociedade, não, é pensando como que eu vou me encarar no espelho. E ao mesmo tempo, tomar cuidado, fazer as coisas como se fosse morrer hoje. Se eu fosse morrer hoje, eu fiz as coisas boas que eu tinha que fazer, eu arrumei minha mala, e isso faz com que você tenha essa leveza. Até se, às vezes eu falo assim, olha, talvez eu não veja mais fulano, né? Porque não posso mais viajar para longe e tal. Mas a última vez que eu vi foi o melhor possível. Se agora não for mais possível, eu já vivi o que era possível pelo celular, você vai falando, né? Então, às vezes quando a gente fala aqui de cuidar de si, às vezes a gente faz a listinha do que não é possível. Só que tem muita coisa que é possível, né? Então a gente escolhe se lamentar das perdas ou olhar cada milagre diário, né? Tem um provérbio que diz assim, às vezes uma pessoa está com um rim falido, mas ela está com o outro funcionando. Às vezes ela está com a perna manca, mas a outra está funcionando, né? Às vezes você está com o órgão funcionando devagar, mas tem o outro que está ajudando, então no final você consegue comer, né? Então a gente escolhe. Ou, como diz a música do Belchior, né? Cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida. E como eu falei, não é essa morte física, é essa morte em vida, né? De não viver o que é possível. Acho que o que eu podia falar é que aqui na Fundação, até falando do Gabriel, né? O Gabriel tem um projeto que lida com sentimentos, e uma das questões que lida é com a morte. E criança sabe o que é, que a gente cria tabu. A criança vê passarinho morto, é uma coisa que faz parte da vida, né? Mas a gente cria muito tabu para a criança. Né? Também. Acho que a gente tem a graça hoje em dia de ver muito menos gente morta, né? Antigamente morria muito mais gente, né? Somente aqui na realidade. Na realidade não só de violência, mesmo de doença. Todo mundo morria sem nem saber por que morria. Não, né? e o pior, antecedido de um sofrimento, né? A míngua, né? Então acho que a gente sempre, vocês devem falar, acho que por mais que a gente tenha questões que hoje que não são tão felizes na sociedade, mas a sociedade evoluiu muito já. Eu acho que evoluiu em todos os sentidos. Então quem fica falando que antes era melhor é porque não quer viver o dia de hoje, né? Porque realmente, se você pega algumas questões que aconteceram de taxa de mortalidade, índice de analfabetismo, todos caíram drasticamente. Então hoje, por isso que eu acho que talvez virem, porque antigamente como a gente via muito mais gente morrer, né? Eu lembro quando eu mesmo vi muito. Minha filha, se eu pensar hoje, quem minha filha viu morrer da família? Não lembro ninguém. Eu, quando eu tinha a idade dela, já tinha visto mais parente meu morrer. O pessoal morria mais cedo. Então acho que assim, isso que está criando também essa desconexão das crianças, mas eu acho que é tratar com naturalidade. Eu acho que óbvio, é triste, tem que ter o luto. O luto faz parte, se a gente não tiver luto, a gente se enganar, né, que não tá de luto é mentira, e aí depois você carrega com você as coisas. E vivenciar também, né, o choro, a perda. Eu vejo isso, eu acho que a gente tem que ter consciência de trazer de forma delicada para as crianças, mas de forma realista também, não criar... O pessoal todo em casa sabe que eu falo sempre que eu não tenho medo de morrer, fala assim, na minha visão, não importa se você acredita em Deus, em qualquer coisa, se você morrer e você não acredita em Deus e não tiver nada mesmo, você não vai saber. Se você morrer e você acreditar em Deus e tiver alguma coisa, você vai saber também. E mesmo se você não acreditar em Deus, você morrer e fala, nossa, tem Deus mesmo. Então, assim, as três situações vão na mesma. Então, e é uma coisa que a gente não pode brigar, né? Você pode brigar com um monte de coisa, adiar agora. Se você morrer, você vai descobrir, gente. Eu acredito que tem vida após a morte, tem N coisas. Mas eu acredito. Então, fala isso para a criança, não tenha medo. Acho que geralmente as pessoas têm medo é de sofrer. Eu acho de ter sofrimento, isso aí é uma vivência mais difícil. Você pode falar melhor disso que eu sofri muito pouco. Sofri sofrimento emocional. Todo mundo deve ter tido algum sofrimento emocional aqui. Mas quando você reduz ao corpo o sofrimento é outro tipo, né? Que eu não sei, você pode falar melhor do que eu.
Mas aí eu acho que as pessoas têm mais medo mesmo. Né? Eu tinha medo, sei lá, eu tinha medo de ser preso, por exemplo. Então eu ficava sempre me questionando se eu era um bom cidadão porque eu era bom mesmo ou se era bom porque eu tinha medo de ser preso. Ficar preso num lugar, com bandido junto. Então eu acho que cada um tem seus medos, mas as crianças têm que saber, a gente tem que deixar... tentar buscar a raiz do medo, né? Assim. E aí mergulhar no medo. Que é uma das técnicas que existem de... A minha filha mesmo estava com medo à noite de qualquer coisa, e aí é uma técnica que eu até recomendo para vocês quando alguém tiver medo. A pessoa, em vez de fugir do medo, ela encarar o medo e você se misturar com o medo. Aí ele dissolve, porque você fica dentro do medo. Ela estava com medo, sei lá, de monstro. Aí eu falei, tá bom, então pensa no monstro, vê ele mesmo, enxerga o monstro. Então esse monstro pode ser doença, pode ser qualquer coisa, né? Falar, agora você e o monstro é a mesma coisa, pensa que se você é o monstro. E aí ela foi assim, ela dormiu. Tipo assim, porque geralmente a gente tem medo da nossa sombra, das coisas que a gente mesmo tem medo de coisas nossas, né? Se você estiver bem, você não fica com medo. Não, e é igual assim, para mim a minha terapia era assim, né? De estudar sobre as doenças ou sobre aquilo que estivesse me apavorando. E eu sempre me perguntava assim, o que de pior pode acontecer? Tal coisa. Morrer. Então tá bom. Se isso é o pior... se isso é o pior, não tá nas minhas mãos, né? E outra coisa que você falou de Deus, né? Eu fui num evento Medicina e Espiritualidade, eu falei, bom, vou me execrar, né? Porque teve uma fala e num momento eu falei, olha, eu acho que tem uns momentos muito bons para algumas pessoas é quando elas matam Deus. Elas falam, não acredito mais em Deus. Aí eu falei, vão me matar, né? Porque tinha monge, tinha padre, tinha uma freira, E depois eles foram me parabenizar. Mas aí, por que o meu argumento? Porque às vezes a gente fica esperando essa salvação. Se eu sou filho de Deus, o querido, por que ele não desce lá e me poupa desse sofrimento? E como eu falei, às vezes temos alguns sofrimentos que são da condição humana, né? Seja alguma rejeição de amor, seja uma frustração de não conseguir entrar no emprego que você queria, são condições humanas. Então isso não está inerente a ser o filho querido de Deus ou não, né? Até porque eu brinco, né, que enquanto você está pedindo uma coisa, às vezes tem um outro pedindo a mesma coisa, né? Então você pede para passar no concurso, só tem uma vaga. Aí tem 1000 pedindo, aí você fala assim, imagina para Deus, né? Quem é? Eu também acho que simplifica muito Deus isso, né? Acho que a gente tem uma tendência a simplificar. Como se Deus... É o office boy, né? Como se tivesse lá uma lista de coisas que vai pedindo. Acho que você falou, acho que você tem que ter a fé, né? Se você acredita ou não em Deus, se tiver ética, viver bem na sua ética, se você estiver bem com a sua consciência, tem muita coisa. Eu acredito em Deus, tudo, rezo para Deus, peço coisas para Deus. Respeito também quem não faz. Mas eu brinco também a oração, né? Eu brinco que na palavra oração tem o ora e a ação, né? Não dá para ser uma oração passiva, né? Você tem que orar e agir, né? E agora vamos agir comendo? Agora vamos comemorar, né? Literalmente. Já vai? Eu só curto, tenho outros 2 lugares para ir. Não, mas A gente se fala no meio virtual. Mas terça-feira estou aí de volta. E quando tiver reunião eu te aviso. Se puder ir vai ser legal. Sim. E a gente conversa. Nosso filho vai nascer. Feliz. Nunca pensei que ia passar por isso. Mas que bom, que é coisa boa, ó. É bom. É que a gente escreveu um texto que vai sair contando um pouquinho dos trabalhos da Fundação, numa coletânea que eu tenho com as professoras, e aí vai sair. Então eu falei, já que eu não morri, vamos produzir. E aí, como dizem, né, que aquilo que a gente escreve, planta, pode virar imortal, então já sou quase imortal, porque eu já tenho uns frutos.